Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iniciamos a nossa quinta e sexta aula da disciplina Redação Instrumental do curso de Direito. Vamos falar hoje do plano 5, Elementos da Narrativa Jurídica, e do plano 6, Produção de Narrativa Jurídica. Então, hoje vamos continuar o assunto da semana passada, falando sobre narração, né? Narrativa jurídica em específico. Então, elementos da narrativa jurídica. A análise dos textos jurídicos permite que se entenda que o discurso jurídico reveste-se de uma tipologia própria, que é a do poder e da persuasão. É essencialmente persuasivo, pois instaura sempre como destinatário direto ou indireto alguém que supostamente tenha infringido o ordenamento. Sendo assim, o espaço jurídico conduzirá aos efeitos de poder e às relações de força que se instauram entre os sujeitos que, inscritos em uma formação ideológico-discursiva, passam a ser vistos como seres socializados que se utilizam de certos fatos e argumentos da verdade que lhes servem de sustento. Então, vocês já sabem que os elementos da narrativa englobam personagem, espaço, o tempo, personagens são secundários ou não, o narrador, o enredo, que é o conflito, e o desfecho. No caso da narração jurídica, ela também sofre influência ou interferência da... Bom dia, Davilene, tudo bem? Ela também sofre interferência da descrição e da argumentação. Davilene, está ouvindo? Então, vamos falar um pouco sobre a narrativa jurídica. Sabe-se que o discurso não é do advogado, pois nos momentos em que se manifesta dentro do processo, é sempre a voz e o desejo de seu cliente, que está representando, embora na narrativa jurídica, por exemplo, apague a voz do autor para que se tenha a ilusão do discurso da verdade única, em busca da persuasão dos fatos narrados. Essa linha de pensamento pode ser vislumbrada nas demais partes da peça processual, e não só na narração dos fatos, mas essa será a ponta de lança para os demais elementos que comporão a peça jurídica. Então, é importante você perceber que o advogado, ele narra os fatos pelo seu cliente, pela voz do seu cliente. Então, é nesse sentido que a voz do autor, na verdade, é única, ou seja, é a voz do cliente. O advogado é apenas o intermediário, digamos assim, como se fosse um narrador, né? Ele descreve, né? Ele narra os acontecimentos. Então, a questão da narração reproduz, dentro da sequência temporal do texto, a sucessão temporal dos fatos ou acontecimentos do mundo real, havendo, pois, uma sequência de situações que se encadeiam em direção a um fim ou resultado. Já a descrição apresenta funções diversas e sempre surge nos vários tipos de textos como um tipo auxiliar a serviço deles, sobretudo na narração. A descrição, ela suspende o curso do tempo e contribui para estender a narração, dando-lhe movimento e auxiliando-a na função persuasiva. Então, sempre na narração, em determinado momento da narração, há partes de descrição. Por exemplo, um processo criminal. Dentro daquela narração do crime,
Dentro vai ter o quê? A descrição da cena do crime, né? Como estavam todos os objetos, as pessoas. Então, vai descrever a cena do crime. Então, a descrição, ela sempre perpassa a narração, elas sempre andam juntas. Segundo o autor, fala que a descrição é uma auxiliar da narração. Então, olha lá, ela suspende o tempo e contribui para estender a narração, dando-lhe movimento e auxiliando na função persuasiva. Então, sempre numa peça processual, também vai terminar com a argumentação, que é um terceiro tipo textual. Então, você observa que durante uma peça, você tem a narração, a descrição e a finalização da argumentação. Davilene, está ouvindo agora? Davilene, bom dia. Então, na descrição, não há uma progressão temporal, como no texto narrativo. A ordenação das situações se dá em uma relação de simultaneidade. No texto descritivo, as propriedades, os aspectos de um dado objeto, pessoa, cena descritos, inserem-se em certo momento único do tempo. Também pode ter a descrição da pessoa, né, do psicológico da pessoa, não é só objeto ou cena, pode ser também do psicológico da pessoa. É importante que a parte processual constitua um advogado que apresente em seus textos competência linguística, pois, no momento de narrar os fatos, o advogado tem que exercer a função de um fabulista a ser realmente um grande contador de grandes histórias, uma vez que narrar uma história é também fazê-la, mas não porque tudo se possa resumir a uma construção meramente discursiva. Vamos falar um pouquinho da fábula. Está falando ali, ó, que o advogado tem que ser um grande, né, fabulista. Fábula, fábula, ela tem a característica da fábula, né? Ela tem personagens, tem local, tem espaço, ela tem um enredo. No desfecho, ela tem uma moral. A única diferença da fábula é que os bichos podem falar, os bichos também pensam e falam. Não que o advogado vá fazer isso, é lógico que não, mas é no sentido de ser um grande contador de histórias. É nesse sentido que quando ele apresenta a peça, ele precisa contar defendendo o ponto de vista do seu cliente e contar nos mínimos detalhes e, ao mesmo tempo, com esse enredo, né, com esse conflito, já trazendo requisitos da persuasão, da argumentação. Então, todo texto, seja aquele que apresenta uma predominância de sequências narrativas, ou aquele que apresenta em sua estrutura a predominância de outra tipologia textual, tem por objetivo principal a adesão de fatos, ideias ou conceitos por parte dos leitores. Vê-se que a narração do contexto situacional funciona como um bom operador argumentativo, pois ajuda o leitor ou o auditório a situar-se em uma realidade distinta e criar empatia com a narrativa para aceitar o posicionamento que será tomado pelo advogado. Bom dia, Davilene. Eu vi sua mensagem aqui no chat. Tudo bem?
Então, estamos falando um pouco da narração jurídica hoje, ok? Seguindo o livro, né? O livro que vocês têm aí, que eu enviei para vocês, tanto no AVA, né, no CIA, quanto no e-mail de vocês, tá bom? Estamos falando um pouco de narração jurídica, da Vilene, que você perdeu o início da aula. A narração jurídica, ela tem umas características peculiares. Por quê? Porque ela não é só narração, né? Não é só a estrutura narrativa. Ela também entra partes da descrição e da argumentação, que seria a tipologia textual dissertação, né? Então, nós temos aí, na narração jurídica, essa mistura, essa mescla de narração, descrição e argumentação, tá? Isso que ela torna diferente a jurídica, digamos assim, de uma narração que você aprendeu lá no ensino fundamental e médio, né? E agora a gente está vendo aqui sobre essas características do advogado, que ele é como se ele fosse o narrador do seu cliente. E ele escreve essa história, né, do cliente, mas exaltando, digamos assim, contando uma bela história para defender, no final, é lógico, o seu ponto de vista por meio da arte da persuasão, ok? Então, nós temos aí essas características de informação, olha lá, e de referenciação presentes no texto narrativo, é como se fosse uma mistura textual. Também são meios implícitos de argumentar, tendo como foco a base argumentativa como objetivo principal. Daí a função persuasiva da narrativa jurídica. Então, nós temos essa característica da narração jurídica. Considerando o quadro da semântica argumentativa, o que é semântica? Semântica é a ideia, a mensagem, é o significado. Entende-se que o discurso é um todo organizado e relacionado de sentido, que deriva do linguístico e que está inscrito na língua. Por isso, um discurso não deve ser lido como uma sucessão de palavras isoladas, mas sim como construção de um sentido, um todo significativo, a partir das relações que as unidades linguísticas estabelecem entre si, como entre palavras, entre frases, entre parágrafos e entre discursos. O que quer dizer aqui? Que dentro do campo da mensagem, da ideia, né, do que o advogado, no caso, quis escrever ali, quis dizer ali, é preciso ler com atenção, ler no sentido de análise do discurso dele, e não como se tivesse muitas palavras ali amontoadas ou palavras bonitas. Mas qual é o discurso do advogado por trás daquela contação de histórias, digamos assim? É isso que tem que observar, essas entrelinhas. Então, nesse sentido, considerando que uma narrativa é composta pela organização de acontecimentos que são estruturados de acordo com episódios de equilíbrio e de desequilíbrio, a semântica argumentativa não a explicaria como uma mera sucessão de fatos. Ao contrário, os acontecimentos narrados devem ser percebidos por essa concepção de linguagem, de forma relacionada, ou seja, de modo que um participa da constituição do outro, construindo sentido.
Tudo bem, Davilene? Se tiver alguma pergunta, manda no chat, tá? Pode fazer pergunta que eu respondo aqui. Então, essa noção argumentativa da narrativa conduz ideia de que ela não é ingênua, ou seja, exige do interlocutor que busque a estrutura argumentativa que subjaz o contar história, resgatando os pontos de vista que constroem o sentido argumentativo. Ah, tá bom. Assim, a função do leitor, no papel de interlocutor, é essa noção argumentativa da narrativa conduz à ideia de que ela não é ingênua. Nunca, né? Advogado é ingênuo. Não deve ser, pelo menos. Ou seja, exige do interlocutor que busque a estrutura argumentativa que subjaz o contar de história, resgatando os pontos de vista que constroem seu sentido argumentativo. Assim, a função do leitor, no papel de interlocutor, é resgatar o sentido produzido pelo locutor do discurso. É isso que eu falei ali atrás. É importante que o leitor analise o discurso do advogado, até mesmo das testemunhas, do cliente ou da cliente, analise tudo ali, o contexto. Por quê? Para saber o que eles querem, qual que é a intenção deles ao relatar, né, ao narrar, ao descrever um acontecimento. O que eles querem com isso? Né? O porquê das coisas. Então, é sempre importante você ler o texto já se perguntando, né, dialogando com o texto. Qual foi o objetivo? Qual foi a intenção do autor ao escrever isso? Foi informar? Foi persuadir? Foi convencer? Foi ironia? Foi desespero? Foi crítica? Qual que foi aí o objetivo principal da escrita, né, do texto? Com isso, observa-se que, para a semântica argumentativa, a natureza da narrativa é essencialmente argumentativa. Esse sentido argumentativo da narrativa jurídica é construído pelo advogado, por meio da forma como ele organiza e estabelece as relações semânticas entre as unidades linguísticas do discurso narrativo. Então, a grande diferença de tipo textual que a narrativa jurídica se difere da narrativa, né, tipologia textual, é que ela tem influência da descrição e da argumentação. Na verdade, essa argumentação, o que é argumentar? É a arte de persuadir, né? A arte de convencer. Então, dentro da narrativa jurídica, o advogado ele precisa persuadir o leitor, convencer o leitor do ponto de vista dele, né, da ideia dele, para absolver ou incriminar alguém. Então, é nesse sentido. Ok? Alguma pergunta, Davilene? Tudo certo por aí? Então, continuando na produção de narrativa jurídica agora. Na verdade, quando... Deixa eu ver a resposta da Davilene. Tá bom, tudo certo. Produção da narrativa jurídica. Então, na verdade, quando o operador do direito é o advogado, ele passa a narrar os fatos, ele já está procurando, desde logo, a persuadir o seu auditório. Ele já encaminha, como diz
né, o rumo da conversa, pois já é de nosso conhecimento que a tentativa de persuasão existe a partir da narração, uma vez que se selecionam para a narrativa fatos que procuram reforçar a persuasão do auditório. Então, nesse sentido, a narração, apesar de apresentar um foco meramente informativo, voltando-se para a função referencial da linguagem, tende sempre a adotar um ponto de vista inicial. É esse ponto de vista que faz com que, ao narrar qualquer fato, de acordo com sua intenção, o advogado procure persuadir o juiz a partir da narrativa dos fatos. Então, ele já conduz desde o início, né, sua, digamos assim, sua tese, sua ideia de defesa, ou não, né, de acusação. O réu ameaça a vítima, que aos gritos clamava por não ser morta. Ele pediu as joias e, ao ouvir a negativa da vítima, que dizia não possuir nenhuma, não teve dúvida. Com frieza desumana, puxou o gatilho do revólver, encostado à cabeça da vítima, prostrando-a no chão sem vida, de forma cruel por motivo absolutamente fútil. Então, olha aqui, na narração ele coloca os personagens, que é o réu, a vítima, né? O enredo, um assalto, aí tem os objetos, né? A fala, o local, né? No caso, no chão, e observa o uso de adjetivos. Nos textos acadêmicos, por exemplo, um artigo científico, uma monografia, uma dissertação, uma tese de doutorado, é pedido que não se use adjetivos. Mas na narração jurídica, deve-se usar, né, os adjetivos para enfatizar. Então, olha lá os adjetivos. Nós temos ali que ela né, os gritos, clamava, que mais? Frieza desumana, que mais? Cruel, né? Sem motivo, fútil. Olha quantos adjetivos em um trecho. Aí, continuando. O réu, no intento de roubar, pediu à vítima joias e dinheiro. Assustado, temeroso e alterado, pois não é bandido profissional, mas incidentalmente cometendo aquele equívoco, ouviu a ríspida negação da vítima, e supondo, tendo ele chance de reação, que por certo poria sua vida em risco, em um ímpeto de emoção e medo, apertou o gatilho, temendo por sua sobrevivência. Então, observa aqui o outro, né, olhar, a vítima no primeiro trecho, e agora o olhar do réu, que é a defesa do réu, no segundo trecho. Também usando adjetivos, né? Em ambos os textos, nota-se o ponto de vista implícito, pois ele não é enunciado diretamente, mas apenas sugerido em uma modalização da linguagem, marcando assim a presença da parcialidade das narrativas jurídicas via seção vocabular. Só pelo vocabulário você consegue perceber que o primeiro trecho defende a vítima e o segundo trecho defende o réu. Não é sem propósito que Ducrot, um dos maiores estudiosos da semântica argumentativa, afirma que todos os discursos são argumentativos, mesmo os que à primeira vista não parecem ser.
Portanto, configura-se na narrativa uma estrutura argumentativa em que a narração é um elemento estruturador, servindo de pano de fundo para a argumentação. Ou seja, narrativa é, antes de tudo, argumentativa. Você vê que essa é a característica mais marcante na narrativa jurídica, que é a narração aliada, né, entrelaçada com a descrição e a argumentação, ou seja, a persuasão, o convencimento, só por meio das palavras ali, conforme o exemplo. Aqui agora nós vamos ver a disposição da narrativa jurídica em uma petição inicial, tá? Então, olha lá, o Poder Judiciário usualmente não dá início ao processo de forma espontânea. É a parte quem deve provocar o Estado para que o processo comece. A regra do direito, portanto, é a inércia da jurisdição. Desse modo, o processo começará por iniciativa da parte interessada, o autor, mediante um ato processual que recebe a denominação de petição inicial. A sua estrutura composicional é determinada pelo novo Código do Processo Civil, especificamente do artigo 319. É peça processual necessariamente escrita que deve ser assinada por um advogado para que seja preenchido o pressuposto processual, capacidade postulatória e, junto com a petição inicial, deve ir a procuração outorgada ao advogado. Na petição inicial, no elemento intitulado dos fatos, apresenta-se a narrativa jurídica dos fatos e o motivo que levou o autor a propor a ação. E o fundamento jurídico é posto na parte do direito, com a indicação da lesão sofrida pelo autor, bem como a ofensa ao seu direito. Na petição inicial, narra-se os fatos, a lesão sofrida pelo autor, o direito que ampara sua pretensão de compensação pelos danos que lhe foram causados, concluindo com um pedido para que o julgado faça correta aplicação do direito. Você vê que as partes são separadas. Aí aqui tem um exemplo, tá? Um modelo. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Civil da Comarca do Rio de Janeiro. Marcelo da Praia, observa o nome caixa alta, maiúscula, tá? Vai falar do Marcelo. Nacionalidade, estado civil, profissão, número de inscrição no cadastro pessoa física, endereço eletrônico, domicílio, residência, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 11 da Lei 9.656, de 3 de junho de 2014, e artigo 319 e seguintes do NCPC, propor pelo rito comum. Ação de cobrança. Em face da seguradora Pé na Areia Limitada, é tudo inventado, tá, gente? Pessoa jurídica inscrita no cadastro nacional da pessoa jurídica, CNPJ tal, endereço tal, e-mail, né? Pelos motivos a seguir. Agora vem dos fatos. Nesse dos fatos que entra a narração, né? A narração, a descrição, um pouco da argumentação. Então, o autor celebrou um contrato, não consigo ler aqui, de outubro de 2012, pelo qual teria feito a cobertura médico-hospitalar completa
Em caso de qualquer espécie, né, o contrato foi celebrado no Rio, local em que a ré possui filial. O autor, 2 anos depois de ter assinado o contrato, teve diagnosticada grave enfermidade renal, para o qual o transplante era a única solução. Então, logo surgiu um órgão compatível. O autor foi internado no Hospital Ilhabela, localizado na submeteu o seu transplante, ok. As despesas do autor com a cirurgia, incluídos os gastos hospitalares e os honorários médicos, totalizaram R$ 45.000. O autor procurou a ré para que esta restituísse a quantia que ele gastou com o seu tratamento. No entanto, a ré negou-se a reembolsar as despesas, sustentando que a doença do autor era pré-existente à assinatura do contrato e que foi omitida por ele. Então, nós temos aí uma ação, né, contra o plano de saúde pelo autor que foi um transplantado, né? Aí vem audiência, conciliação ou de mediação. O autor não tem interesse na realização de audiência, de conciliação ou de mediação, ele quer o dinheiro do direito. Agora vem, então, a questão da lei. O importante é você saber que você não precisa colocar a Constituição Federal toda o habeas corpus, não precisa, toda o vadimeco, perdão. Você não precisa colocar todas as leis existentes no mundo aqui nesse momento. Você vai o quê? Argumentar, né, juridicamente, embasado em alguma lei, tá? Mas não é necessário escrever 200 páginas da argumentação jurídica. Então, o autor deve ter direito ao ressarcimento das despesas efetuadas com o seu tratamento, que é o transplante renal, a que foi submetido, uma vez que os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Logo, a restrição da parte ré ofende não só o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica discutida, mas também o mencionado no artigo 11 da Lei 9.656, de 1998. Então, aí nós temos mais, né, a questão da lei. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões pré-existentes à data de contratação dos produtos que tratam do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 1º. Desta lei, após 24 meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabe à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. Com a súmula número 469 do STJ, consolida também o entendimento há tempos pacificado no STJ de que a operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome, né, etc. Então, o que você vê? Olha lá, como se percebe, saber se a doença era pré-existente à assinatura do contrato, no caso em tela, é irrelevante, tendo em vista que 24 meses da assinatura do contrato, a cobertura do plano de saúde deve ser total, independente de a doença ou lesão ser pré-existente à sua assinatura ou não, conforme disposto no artigo. Além disso, a ré quer possuir elementos que comprovem que o autor omitiu a informação de que a doença
que acometeu a parte autora era pré-existente à assinatura do contrato, visto que não realizou nenhum tipo de exame que atestasse tal fato. Então, ela não tem nenhum, não pediu, né, exame antes da doença. Portanto, as alegações da ré para o não ressarcimento das despesas que o autor teve com o tratamento de transplante renal não procedem e são completamente infundadas, pois o autor só teve a doença diagnosticada e tratada depois dos 24 meses da relação contratual avançada entre as partes. Então, do pedido agora. Isso é parte da peça. Diante do exposto, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer a inversão do ônus da prova a favor do autor, considerando-se a verossimilhança das suas alegações e por ele ser parte hipossuficiente, com fundamento no artigo 6º, inciso 8º da Lei 8.078. B. A procedência do pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 45 mil, né, pelos gastos médicos, hospitalares e também honorários. Agora, das provas. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial documental, depoimento pessoal do representante legal da ré, oitiva de testemunhas e pericial. O valor da causa, tá? E aí embaixo, nesses termos, pede deferimento, cidade, data, assinatura do advogado e a inscrição do advogado na OAB. Então, o que a gente percebe nessa narrativa jurídica? Que ela deve expor todos os fatos juridicamente importantes do caso concreto, em ordem rigorosamente linear. O modo de dispor os fatos a serem narrados, calendário, partindo sempre da causa mais remota, nascedouro da relação jurídica, para a causa mais próxima de pedir, que é o não cumprimento da obrigação, utilizando-se das formas verbais do passado, de preferência no pretérito perfeito, por ser ação acabada, concluída, na terceira pessoa do singular, a fim de que o juiz possa tomar ciência da lide de forma clara e coesa e julgar o pedido do autor. É isso que tinha para falar de narração jurídica hoje. Davilene, você tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Oi, prof. Oi, Davilene. Oi, é que eu estava tentando arrumar aqui meu áudio. Deixa eu perguntar para a senhora, que nem no caso lá da narração, né? Que a gente tem que narrar o que o cliente está ali relatando. Ali nesse tópico, eu posso já estar colocando, fundamentando juridicamente ou não? Eu tenho que seguir passo a passo ali o que a petição. Porque depois da narrativa. Depois da narrativa, a gente vem o o direito. nome? Isso, os direitos. Tem Aí, que assim, ser eu passo posso a estar passo. fazendo os dois? Ah, tá, eu tenho que ir seguindo, né? Tem que seguir o passo a passo, né? Porque senão fica muito extenso, Davilene. Pode se perder na argumentação, se perder no texto, né? Então, você vê que ele tem a parte inicial, tem a parte dos fatos que ali entra. Ali você já pode ir direcionando nas suas palavras, como a gente viu o modelo lá atrás, se você é em defesa, né, ou não, você já vai direcionando o seu ponto de vista na narração jurídica. Pode ter partes da descrição, né? Já pode ter partes da argumentação, só que assim, do direito ele fica para baixo, naquela parte separada. E como eu disse, não precisa ser todas as leis, né, existentes no mundo.
pode ser uma ou duas leis, porque assim, na verdade, o juiz, quando ele bate os olhos no caso, ele já sabe a que lei se refere, porque, afinal, né, estudou muito para ser juiz e sabe o que está fazendo ali. Então, o advogado ele não precisa dar aula, né, da parte do direito, das leis para o juiz, certo? Mesmo, é só mesmo para se embasar e mostrar que tem fundamento, que não tem fundamento, né? Nesse sentido. Eles não querem mais textos com 200 páginas, 100 páginas. Eles querem coisas sucintas, né? Breve, mas que tenha coerência, objetivo nesse sentido. Eles querem poupar tempo, né? Oi? É o tempo, né? Eles correm contra o tempo. Sim, também tem isso, né? É a questão do Entendi. tempo deles, porque quantos processos eles julgam por dia, né? Sim, verdade. É de hora em hora, né? Tem uma defesa ou não. Mais alguma pergunta? Você enviou para mim os casos concretos das aulas anteriores e os exercícios. Eu enviei. Eu estava tendo um problema no meu notebook e ontem que eu consegui dar uma mexida aqui nele, aí hoje eu já vou terminar tudo e já vou postar para a senhora. Tá, tenta enviar até 9 de maio, que eu tenho que dar uma nota parcial. Tá, aí eu mando direto pelo Teams ou pelo e-mail? Não, você tá vendo esse último slide aí com o meu e-mail? Aham. Então, aí já tem que fazer até o enviando caso concreto número 6, né? Que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os planos de aula também do 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá no final do plano de aula, cada plano de aula, ele tem um exercício. É para fazer esse exercício. Tudo bem. Certo? Certinho, pronto. Vou fazer Aí aqui tem de dia hoje. 9 de maio, tá bom? Que Tá essa bom, tá. nota eu tenho que fechar uma nota parcial já. Tudo bem. Eu vou postar hoje, tá bom? Tá. Então tá certo. Mais alguma pergunta? Não. Só era isso mesmo, minha dúvida. Então tá bom. Obrigada, Davilene.